O texto de hoje é o capítulo 3 de Romanos, versículo 1 até o versículo 8. Romanos, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 8. Eu vou fazer a leitura aqui na tradução que a gente usa aqui na igreja, depois a gente discute o conteúdo, tá? Então, qual é a vantagem de ser judeu? Será que ser circuncidado tem algum valor? Tem sim, e de muitas maneiras. E a primeira vantagem é que Deus entregou a sua mensagem aos cuidados dos judeus. Mas se alguns não foram fiéis, será que por isso Deus vai ser infiel? De modo nenhum. Que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas, como dizem as Escrituras Sagradas a respeito dele, que fique provado que tu tens razão quando falas, e que sejas vencedor quando fores julgado. Mas, se as injustiças que cometemos servem para mostrar que Deus age com justiça, o que é que podemos dizer? Que Deus é injusto quando nos castiga? Eu falo aqui como as pessoas costumam falar. É claro que não. Se Deus não fosse justo, como poderia julgar o mundo? Mas digamos que a minha mentira faz com que a verdade de Deus fique mais clara, aumentando assim a glória dele. Nesse caso, por que é que devo ainda ser condenado como pecador? Então, por que não dizer: façamos o mal para que desse mal venha o bem? Na verdade, alguns têm me caluniado, dizendo que eu afirmo isso, porém, eles serão condenados como merecem. Nós vemos aí do versículo 1 até o versículo 8. Deixa eu só fazer aqui situar esse texto na sequência do que a gente vem estudando aqui, para não ficar sem sentido, tá? Nós vimos no começo do capítulo 1, Paulo lá se identifica, ora pela igreja de Roma, que é a carta para a igreja que ele está escrevendo, agradece a Deus pela fé e tudo mais. Aí ele apresenta aquilo que é o centro, o assunto da sua carta, lá no capítulo 1, aquela expressão que nós já estudamos aqui: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é a salvação de Deus por meio da fé para todo aquele que crê, né? E que o justo viverá pela fé. Esse é o centro, é a ideia fundamental que ele vai desenvolver durante toda a sua carta. Na segunda parte do capítulo 1, nós vimos que Paulo começa a apresentar a distância que há entre o que o homem deveria ser e o que ele é, né? Todo ser humano é apresentado ali como estando separado de Deus, como fazendo as coisas que o tornam indesculpável diante de Deus, né? E para não ficar nenhuma dúvida, no capítulo 2 nós vamos encontrar Paulo discutindo a questão dos que estão na igreja e que julgam o outro, porque o outro é diferente dele. Então aí você tem basicamente duas categorias, digamos assim, de pessoas que fazem parte da igreja e que Paulo vai dizer: nenhuma nem outra é melhor, nem pior, nem superior, nem inferior. Então ele vai falar daqueles que julgam os outros por causa de conhecer a lei, e aí ele está falando dos judeus. A igreja era composta por judeus e por não judeus, né? E provavelmente Paulo está fazendo isso porque havia algum problema desse tipo na igreja, né? Os judeus se consideram superiores aos não judeus porque eles tinham a lei. E aí ele vai dizer: não adianta nada você, sendo judeu, julgar o outro que não é judeu por meio da sua lei, que ele não conhece e nem é obrigado a conhecer, né? Se você mesmo não obedece a lei, né? Então é como se ele estivesse falando: não vá julgar o outro a partir daquilo que você não faz. O fato de você ser judeu não faz com que você seja mais obediente a Deus do que o não judeu. Pelo contrário, na segunda parte do capítulo 2 ele vai dizer como é que fica, por exemplo, aquele que não é judeu, mas que é mais obediente a Deus e às leis de Deus do que o judeu. Deus não vai aceitá-lo, né? Então ele vai mostrar o seguinte:
vida do não-judeu os seus valores culturais, a sua herança religiosa, que é a aprendizagem da lei. Faça isso, né? Então ele vai deixar claro que o judeu deve fazer isso. Por outro lado, ele vai também deixar claro que o não-judeu não está fora daquilo que Deus espera dele, assim como espera do judeu. Agora, o que acontece entre os dois? Não é um superior e o outro inferior. Os dois estão na mesma condição, porque os dois dependem da mesma graça de Deus, que é lá o tema que ele anunciou no capítulo 1, né? Que é salvo por meio da fé, né? O justo vive pela fé, não é mais pela lei, não é mais pelo cumprimento da lei, sendo judeu ou não judeu. Aí, chega no capítulo 3, que é o trecho que nós temos hoje, tá? E aí Paulo vai dizer assim, dá a impressão, sabe aquela história do primeiro você bate e depois você assopra? Sabe como é que é? Primeiro você dá uma pancada no sujeito, né? Para ele se tocar, que ele não é tão bom quanto ele pensa, e depois você dá uma maciada, que é para ele olhar e falar assim, bom, também não sou tão ruim assim, né? Na verdade, o que Paulo vai fazer aqui é algo semelhante. Então aí, pega aí o versículo 1, o que Paulo vai dizer? Olha só, ele acabou de dizer que judeu e gentil não tem vantagem nenhuma em relação ao outro, os dois estão separados de Deus, os dois precisam da fé para ter relacionamento com Deus, não tem superioridade nem inferioridade nenhum dos dois. Mas aí começa o 3 e ele fala assim, ó, então, qual é a vantagem de ser judeu? Se você pegar só o que estava falando no 2, você vai dizer o quê? Nenhuma, né? Não tem vantagem nenhuma, você vai ter que ter fé do mesmo jeito do não judeu, né? Aí Paulo faz o seguinte, olha o que ele diz: será que ser circuncidado tem algum valor? Veja, no capítulo 2 ele disse que não adianta nada ser circuncidado no corpo e não no coração, né? Quer dizer, tem que ter a atitude correta e não só o sinal físico. Agora ele vem e pergunta, mas então tem alguma vantagem ser circuncidado? Tem algum valor? E ele vai dizer, tem sim, e de muitas maneiras. Aí você vai dizer, lá ele bateu, agora ele assopra, né? É como se ele estivesse dizendo assim, peraí, não vai também achar que você é o último dos moicanos, não tem mais ninguém, você é o péssimo, não serve para nada, não é isso, né? Agora, o que Paulo vai fazer é uma coisa muito interessante, porque Paulo trata assim, e depois Pedro, não sei se vocês acompanharam hoje na leitura aqui do Novo Testamento, nós lemos um texto de 1 Pedro, capítulo 2, né? Normalmente o povo da igreja gosta daquele trecho lá, mas um versículo, o resto joga fora, né? Eu até trouxe, deixei aqui perto para ler. O povo da igreja gosta só do versículo 9, 1 Pedro 2 a 10, né? O pessoal gosta só do 9, que diz assim, mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do reino, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Na tradução antiga dizia, vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Essa parte o povo da igreja gosta, né? Nós somos isso e tal, mas não vai esquecer que tem um monte de coisa antes, dizendo o que você tem que fazer, né? Como é que você deve viver, né? Os ensinos de Jesus que você deve praticar, se você realmente diz que é seguidor dele, né? Mas aí você pega essa ideia que eu citei aqui de Pedro, Paulo vai trabalhar da mesma forma e vai dizer a mesma coisa quando ele vai tratar da realidade do judeu e do não judeu, mostrando o quê? Que Deus, isso está lá em outra carta de Paulo, não é em Romanos, tá? Mas ele vai falar o quê? Deus, de dois povos que eram inimigos, fez um novo povo, um povo que agora é dele, e esse povo é formado por aqueles que creem, né? E esse povo é o quê? É a igreja, né? É a composição de todos aqueles que estão comprometidos com Cristo, né? Eu vou usar aqui uma expressão, essa ideia é uma ideia muito antiga, que faz parte da teologia sistemática, se usava muito na igreja, hoje em dia se usa muito menos, né? Mas ainda é de conhecimento de muita gente, é a famosa igreja invisível, né? A igreja de Cristo é invisível, não é a igreja da Rua 7, o
ou é a igreja do jardim, sei lá o que. Não é. É a igreja composta por aqueles que creem em Cristo e que estão espalhados num monte de igreja e até fora da igreja. Essa igreja é o povo escolhido, ou Pedro fala que nação santa, uma raça de sacerdotes, povo de propriedade exclusiva de Deus, né? E aí você pode dizer assim, mas pastor, então você está querendo dizer que nem todo mundo que está nas igrejas faz parte da igreja invisível, igreja de Deus? Tem muita gente que nas igrejas está mais para joio do que para trigo, né? E aí joio não é a igreja, não é o pastor, não é a liderança e nem é nenhum membro. Nós aprendemos isso no capítulo 2, né? Não somos nós que temos que julgar o outro e dizer, fulano é cristão, o outro não é porque ele fez coisa errada. Se for julgar por aquilo que faz errado, é melhor nem começar, porque nós vamos ter que jogar todos nós fora, né? Então nenhum vai sobrar, né? Então não é assim que funciona. Então não é julgar, não é a gente julgar o outro, mas isso é ensinado pelo próprio Jesus. Jesus diz o quê? Ele diz que o Pai, é a analogia do joio e do trigo, né? O Gustavo até brincou, né? Então cuidado com as analogias, porque você pode falar aquilo que está além do sentido, né? Na analogia do joio e do trigo, ou aquele que é o cultivador, que é Deus, o proprietário da igreja, ele faz o quê? Ele não arranca o joio para ficar só o trigo. O que ele faz? Deixa que cresce junto. Cresce junto. Os que creem e os que fazem de conta que creem. Deixa junto. Quando chegar na hora de separar um do outro, aí quem é que vai fazer isso? Não é a igreja, não é o líder da igreja, não é nenhum membro da igreja, é o Senhor da Seara. Ele vai chegar e falar: vem para cá que você me pertence, você é trigo, vem para lá, vai para lá que você não me conhece, eu não te conheço, não sei quem você é, né? Não é daqueles que se comprometeram com os valores do Evangelho. Isso é separar joio do trigo. Quem que pode fazer isso? A igreja? Não. O líder? Não. Ou o bispo? Ou o pastor? Ou o patriarca? Ou o iluminado? Não. Só Deus pode fazer, né? Ah não, o cara é o maior líder da igreja. Precisa ver se ele é trigo primeiro, né? E quem vai falar se ele é trigo ou não é Deus e não nós, não a igreja, nem os subordinados e nem os superiores a ele. Superiores em termos de hierarquia da igreja, tá? Porque não existe superior nem inferior no reino de Deus. Lembra-se que Jesus disse: se alguém quer ser grande no reino, seja o bispo, não? O patriarca, o servo de todos. Esse é que vai ser grande no reino de Deus. Então o reino de Deus tem essa característica, ele é invertido. Tudo aquilo que você acha espetacular na sociedade é o contrário. O que você pega a nossa sociedade, o que tem mais valor na sociedade? Duas coisas: ter dinheiro e ter visibilidade, ser famoso. O que tem importância no reino de Deus? Dinheiro é concorrência, dinheiro é mamon, é outro Deus. Você está servindo o Deus errado. É o contrário, você tem que servir a Deus e não mamon. E visibilidade? Não, a sua mão direita não precisa saber o que a esquerda está fazendo. Isso é reino de Deus. Ah, mas se eu não aparecer, isso aí é a sociedade que a gente vive. Quem não aparece não vende, né? Mas isso é outra realidade, não é a realidade do reino. No reino, como é que funciona? Seja o maior aquele que serve. Ninguém quer servir na sociedade. Se o cara serve, ele quer deixar de servir e ser o que é proprietário de quem serve. Ele é o que manda no que serve. Essa é a realidade da sociedade, né? Espera um pouquinho, deixa eu pegar. A ideia que a sociedade tem do servo é justamente aquele subalterno, né? A ideia que a sociedade tem do o servo é alguém que não teve capacidade de chegar a ser o que manda nos outros. E no reino de Deus, o contrário, né? Ah, mas o cara pode ser bem sucedido na sociedade, ter lá uma empresa, ter lá propriedades, bens, pode. Mas não perca de vista o seguinte: a sua posição na sociedade não tem nada a ver com a sua posição no reino.
O sujeito pode ser bem sucedido, bilionário, mas se aquilo que ele faz na função dele é feita de uma forma que ele serve mais a Mamon do que a Deus, é joio, meu amigo. Está na igreja, bonitinho, ora, agradece, levanta a mão, faz oração, você tem mais nada, mas está servindo o Deus errado. Por quê? Não é ser bem sucedido, não é sobrevivência. E deixa eu fazer aqui um parênteses, porque a gente tem a mania nas igrejas de pensar de maneira incorreta nessa situação de quem é muito bem sucedido e quem não, tá? Vamos colocar as coisas nos devidos lugares em termos de economia. É muito simples. Você tem dois tipos de pessoas na sociedade atual, em qualquer lugar do mundo. Você tem aquele sujeito que não depende de ninguém e de nada, porque ele é proprietário dos bens de consumo, ele é o proprietário dos bens de produção, ele é o sujeito que, se ele não trabalhar nunca mais na vida, não vai acontecer nada. Ele tem condição dele, o filho, o neto sobreviver sem pensar em nada, tá? Esse é um tipo de pessoa que tem na nossa sociedade. É pequena a quantidade, mas tem. E tem todos os outros. Quem são os outros? Não importa se é o cara que varre a rua aqui, que você encontra de manhã quando chega para a escola dominical, para o culto, se é o sujeito que é engenheiro, que trabalha numa grande multinacional, se é o médico que tem um consultório e que tem 30 outros médicos que ajudam ele, essas pessoas de qualquer área, de qualquer especialidade, se ela parar de vender o serviço dela, ou seja, ela não vai mais fazer aquilo que ela faz, quanto tempo ela sobrevive sem morrer? Quanto tempo ela sobrevive sem ter que trabalhar? Aí você vai dizer, não, mas tem aqueles que são aposentados. Não, tira a aposentadoria. Você trabalhou, você recebe porque você trabalhou, você está só recebendo o que você guardou, tá? Agora suponhamos o seguinte: já está aposentado, muito bem, não tem mais aposentadoria, você sobrevive? Não, você depende de vender a sua força de trabalho para comer, vestir, morar, andar pela cidade, se divertir no shopping, você tem nada. Duas classes: aquele que não precisa de nada, está no topo da hierarquia, e todos os outros, que são quem? A imensa maioria. Se você não vendeu o seu trabalho, ou trabalhou a vida inteira para poder simplesmente receber aquilo que você mesmo guardou, você não vai sobreviver, e os seus filhos não têm como sobreviver do que você fez, porque vão ter que eles fazer o próprio trabalho, vender a sua própria força de trabalho para poder sobreviver, tá? Então você tem dois tipos de pessoas, não tem três, tá? Quem é que compõe a igreja? 99,99% é de quem vende o seu trabalho para sobreviver. Que são quem? Todos nós, né? Aquele que está comprometido com o Mamon e que não precisa de nada, normalmente ele não liga muito para Deus, não. Ele está mais preocupado em usar o dinheiro dele para pagar menos imposto de renda, tá? Então não misture as coisas. Quando a gente fala de gente muito rica, nós estamos falando de gente que não tem necessidade desse tipo, tá? Então aí você tem esses dois tipos de pessoas. Fechando o parênteses, quando você vai para o texto e Paulo fala assim: existe alguma vantagem para quem é judeu, para quem é circuncidado? Ele vai dizer: sim, tem. E por que tem? E aí ele vai explicar algo que é próprio da teologia que a igreja cristã sempre adotou. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vai lá no começo, tem lá a narrativa da criação do homem, o homem desobedecendo a Deus, e depois Deus dá uma nova chance para ele e tal e coisa, e aí Deus toma uma decisão, está lá em Gênesis 12, né? O que Deus faz? Chama Abraão, né? Na época ainda era Abrão, né? Depois vai mudar o nome para Abraão, né? E ele chama Abraão e fala assim: olha, eu vou fazer de você e da sua descendência um novo povo, um povo que vai ser minha propriedade. E aí você tem a história da salvação que começa onde? Em Abraão. Deus chama Abraão, fala: eu vou escolher esse povo a
a partir da família de Abraão. E aí você fala assim, Deus está brincando com a conversa, né? Porque chama Abraão e Abraão já está velho, a Sara está velha, e nenhum dos dois tem filho, só tem filho das concubinas lá, e nenhum é filho dele com ela, com a mulher dele, e como é que vai, né? E aí Deus fala, não, calma, fique nervoso, espera um pouquinho que eu já vou te dar um filho aqui. Aí dá o Isaac para Sara, né? E Sara até dá risada, né? Já estou velhinha aqui, né? Já estou mais para chinelo de pantufa do que para ter filho, né? Então, é para você mesmo que eu vou te dar um filho, né? E é ele que vai continuar aquilo que eu prometi para Abraão. E vem Isaac, e vem Jacó, né? E aí você tem toda a história do povo de Israel que prepara a história da igreja, que prepara o quê? A vida de Cristo. E aí você tem ali, nessa escolha de Deus, de Abraão e do povo de Israel, ele diz o quê? Vocês foram chamados para ser bênção para todas as nações. Vocês são o exemplo, a luz para o mundo. Vocês vão ser o exemplo para as outras nações que devem também me servir, que Ele é o Deus verdadeiro. Aí você vai para o Antigo Testamento e descobre o quê? Israel não fez a parte dele. Deus chamou, Deus deu o Isaac quando ninguém achava que era mais possível. Abraão teve lá o filho, depois veio Jacó, que tem esse nome porque já era meio trambiqueiro, né? Já era meio, Jacó significa suplantador. Aí Deus muda o nome dele, vou passar para Israel, né? Jacó fica muito ruim, né? Como é que eu vou ter o cara é um dos patriarcas aqui e tem o nome de trambiqueiro, né? Mesma coisa fala, é o José, quem é o José Trambiqueiro? Alguém quer ser descendente do José Trambiqueiro? Não, né? Então Deus muda o nome dele, bota lá Israel, e passa a ser o nome da própria nação, né? Então Israel era para ser luz das nações, para ser obediente e servir de exemplo para as nações. Foi isso que Israel fez? Aí Israel desobedece, vai lá para o Egito, vira escravo lá e tal, e Deus fala, calma, fique nervoso, levanta Moisés, bota lá Moisés, tira o povo de Israel, leva o povo de Israel para o deserto. Aí quando leva para o deserto, ele tirou Israel do Egito, agora ele precisa tirar o Egito de Israel, porque já está com aquela cabeça de escravo lá. Aí fica 40 anos lá, é uma geração inteira, né, para aprender. Não sei se você sabia disso. Se você pegar na geografia, né, e você for a pé, não estou falando de motinho, nem de carrinho, nada disso. Se você for a pé, da onde saiu do Egito, até chegar na Terra Prometida, dá menos de uma semana andando. Menos de uma semana. Eles ficaram quanto? 40 anos. Precisa mudar a geração, precisa mudar a mentalidade. Aí Deus faz isso, vem lá depois do Moisés, vem o Josué, né? E aí começam os chamados juízes, aí entra na Terra Prometida, muito bem, começa tudo bem, você fala, agora tá legal, até a página 3, daqui a pouco o povo de Israel começa a olhar e fala assim, mas peraí, todo mundo tem rei, por que só nós não? Queremos um rei também, e vão reclamar lá com o Samuel, né? E o Samuel vai dizer, Senhor, os caras estão querendo um rei, e aí Deus vai dizer o quê? Não é você que eles estão rejeitando, é a mim. Eles não querem ser aquilo que eu queria que eles fossem, eles querem copiar os outros povos que são contrários ao que eu quero, mas tudo bem, eu vou deixar. E começam os reis. O primeiro foi uma desgraça, Saul, horroroso. Aí vem Davi, maravilha, Davi, maravilhoso, até a página 3, que Davi também era da pá virada, né? Você imagina hoje, vamos fazer uma comparação simples. Você é membro da igreja, você participa da vida da igreja. Aí você descobre que o pastor ficou interessado na mulher do presbítero. E ele mandou o presbítero ir para a guerra para ver se ele morria para ficar com a mulher do presbítero. O que você acha que ia acontecer? Você vai, manda esse cara embora. Que absurdo o negócio. Foi o que o Davi fez. Só que pior, ele era o rei. Você não pode contestar o cara. E ele se livra do Urias para ficar com a mulher dele, né? Isso depois já tem um monte. Depois já tem um monte. Aí muito bem. Aí o que acontece?
vai ser aquele filho que vai depois ser o Salomão, que é o outro filho. E aí entra Salomão no lugar de Davi, meu amigo, aí é ladeira abaixo. É ladeira abaixo. O Salomão era uma desgraça, uma porcaria, entendeu? O Salomão é o maior exemplo de ser político em relação aos povos vizinhos. Eu não vou brigar com o Serginho, que é o rei do vizinho aqui, que eu faço? Caso com a filha dele. Então ele não vai brigar comigo porque eu sou casado com a filha dele. É a política de Salomão, tá? Em vez de conquistar, que era o que fazia Davi, né? Em vez de fazer guerra, o que eu faço? Eu faço concerto, aliança política, tá? O grande problema não é a aliança política em si, que é uma forma de governar. O problema é o quê? Se afastou de Deus, se afastou do que Deus queria para o seu povo. E aí você vai ter uma sequência de reis, todos eles ruins, e aí chega lá 590 e pouco, vai lá para o exílio babilônico, fica lá 70 anos exilado, e o povo chorando porque não está longe da terra, porque Deus prometeu a terra, e nós estamos aqui longe, e os nossos captores falam para a gente que a gente tem que cantar. Canta aí um cântico lá da sua terra. Como é que eu vou cantar se eu estou longe da terra que Deus nos deu como herança e tudo mais, né? Muito bem, aí Deus tira o povo de lá e leva de volta, muito bem. Aí chega a época do nascimento de Jesus, e aí o que acontece? Toda aquela preparação que houve de Israel é a luz das nações, é aquela é a nação que deve servir de exemplo para os outros, agora é modificada. Por quê? Porque chegou o verdadeiro Messias. A história da salvação que começa em Abraão, agora se torna completa em Jesus Cristo. E agora o que acontece? Vem Paulo e diz assim, olha como é interessante: tem algum valor ser circuncidado? Tem sim, e de muitas maneiras. Por quê? A primeira vantagem é que Deus entregou a sua mensagem, ou os seus oráculos, na tradução antiga, a esse povo. Eram eles que tinham que ser a luz das nações. Percebeu? Então eles tinham uma responsabilidade que era um grande privilégio, né? Aí você fala assim, poxa, mas então Israel não foi bem sucedido naquilo que devia fazer? Não foi, né? Mas se alguns, e aí Paulo continua, ele está no mesmo argumento, mas se alguns não foram fiéis, acabei de dizer aqui que não foram, né? Israel, na sua imensa trajetória histórica, foi muito mais infiel a Deus do que fiel, né? Com algumas situações assim que eles eram obedientes, reforma de Josias, né? Alguma coisa assim, o Josué, ali nos juízes, que era mais igualitário. O resto, meu amigo, se puder, ele explora o outro, né? Na época dos reis, então, piorou completamente, né? E aí Paulo vem com o argumento seguinte: se alguns não foram fiéis, será que por isso Deus vai ser infiel? Mas Israel não foi fiel, e Deus? Deus vai ser infiel porque Israel não cumpriu com a parte dele? De modo nenhum. Que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas. Mas não era isso que Israel tinha feito? Era. Mas e Deus? Deus não abandonou a sua história da salvação. O fato de Israel não ter cumprido com a parte dele não encerrou a história da salvação. Ela foi encaminhada por Deus até chegar àquilo que o Evangelho chama de plenitude dos tempos. E aí nasce Jesus. E quando nasce Jesus, o que acontece? Toda aquela história do Antigo Testamento se torna um patrimônio cultural, patrimônio religioso. Mas o que determina agora com a vida de Jesus? A participação de quem quer que seja judeu ou seja não judeu, na comunhão com Deus. Não é mais a herança cultural. Você obviamente já deve ter percebido, por exemplo, nós aqui, todos nós aqui, ninguém aqui nasceu antes do ano de 1900, certo? Todos são do século 20, né? Eu não sei quem é o mais velho aqui, mas vamos pegar 80 e pouco, 90 anos, tá? Vamos supor que o mais velho aqui tenha 90. Nós estamos em 2023, menos 90 dá
1933. Tem alguém aqui que nasceu antes de 33? Não tem, né? Todos aqui são do século 20. Quando você nasceu, já tem uma história, uma tradição cultural que vem antes de você, e que vai se desenvolvendo na medida que você vai vivendo, até chegar hoje, né? Quem tem mais de 50 anos sabe que o que acontece hoje, a realidade de hoje, é completamente diferente de 40 anos atrás. Mudou tudo, né? A sociedade é a mesma? É. As pessoas, tem muita gente que já estava lá e está hoje? Tem. Mas a sociedade é igual? Não. A cultura vai mudando, a maneira de viver vai mudando. Apareceu um negócio que é problema, chamado rede social. Hoje qualquer imbecil, qualquer débil mental entra lá e fala o absurdo que quiser, e ele acha que tem que ser respeitado, que aquilo é verdade porque ele acredita naquilo, né? E aqui eu concordo com Umberto Eco, escritor italiano, aquele mesmo que escreveu O Nome da Rosa. Ele dizia anos atrás, já falecido, né? Ele dizia anos atrás que as redes sociais deu visibilidade aos idiotas, né? Porque antes o cara era idiota, mas ninguém ficava sabendo. Agora ele faz questão de mostrar aqui, e ele bota lá um monte de bobagem. Essa semana eu vi uma notícia que eu achei, eu não sabia se era ridícula, eu dava risada ou eu chorava. Uma igreja no interior de São Paulo foi pichada, uma igreja católica foi pichada por pessoas que adotam que a terra é plana. Picharam tudo na frente da igreja assim: vocês estão tudo errado porque a terra é plana. Aí você olha e fala assim: não basta ser ignorante, não basta ser imbecil, precisa mostrar que, entendeu? Essa é a realidade que nós temos hoje. Há 30 anos atrás isso não existia. Existia gente ignorante, imbecil? Claro, sempre teve, né? Sempre teve. Mas só que agora elas têm visibilidade, né? E quando você fala assim, isso aí não é assim, a pessoa diz o que para você? Você tem que respeitar a minha liberdade individual de opinião. Não, a sua liberdade individual de opinião vai até onde ela fere a verdade, a realidade, né? Você falar que a terra é redonda não é liberdade de opinião, é burrice, né? Certo? Isso está provado desde os filósofos antes de Cristo. Os caras já provaram que a terra é redonda, né? E hoje tem gente ainda acreditando numa bobagem dessa, tá? E aí então você tem toda essa trajetória que hoje nós temos como herança uma porção de coisas culturais que fizeram parte da nossa formação, e Paulo está dizendo, e os judeus também, eles têm uma herança riquíssima, inclusive religiosa, e eles eram o povo que era o detentor dos oráculos de Deus, eram eles que deviam revelar a vontade de Deus para as nações. Eles não fizeram. Como eles não fizeram, Deus deixou de ser fiel porque eles foram infiéis? De jeito nenhum. Deus não deixa de ser fiel por causa da infidelidade do seu povo. E aí ele vai mais à frente e diz assim: que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas. Como dizem as escrituras sagradas a respeito de Deus: que fique provado que tu tens razão quando falas, e que sejas vencedor quando fores julgar. E aí, aqui há uma referência, quem trata disso muito bem, há um texto que é um comentário de Romanos, é um calhamaço desse tamanho assim, de um teólogo alemão chamado Karl Barth, e ele vai dizer que esse trecho do capítulo 3 coloca as coisas nos seus devidos lugares. Quem é que pode julgar a realidade das pessoas, tanto aqueles que eram judeus ou não judeus na igreja de Roma, até as nossas igrejas hoje, seja qual for a nossa herança cultural, religiosa ou formação? Quem é que pode fazer isso? Só Deus. E Deus não julga com o mesmo critério que nós julgamos. Você percebeu que tem uma ponte com o capítulo 2? O capítulo 2 ele tinha dito: não julgue o outro, porque você está julgando o outro naquilo que você também não faz. Agora no 3 ele fala assim: sabe quem é que é capaz de julgar a sua realidade? Deus. Porque ele julga a partir de outros padrões, não é o padrão daquilo que nós recebemos como herança. O padrão que Deus julga é a justiça dele, e a justiça de Deus nem de longe
ele vai dizer: os judeus têm a vantagem de ter sido circuncidados? Tem sim, eles fazem parte da história da salvação. Mas tem uma coisa que mudou. Jesus veio, e agora, seja judeu, seja não judeu, precisa do quê? Da mesma coisa. Precisa da fé em Cristo como o verdadeiro Messias, o verdadeiro Cristo. Não tem outra régua, não tem outro padrão. Mudou tudo. Não é outra história da salvação, é a continuação daquela que começou com os judeus, tá? Então aí você vai entender aquela expressão que eu usei aqui de Paulo, quando ele fala que de dois povos, um que era o judeu que tinha toda essa herança e o outro que era o não judeu que não tem essa herança. Deus pegou esses dois e fez um novo povo, né? Que é a igreja, aqueles que creem, e esse povo agora não vive por aquela herança, vive pelo ensino de Jesus. É uma nova forma de compreensão que está ligada àquele do Antigo Testamento. Claro, lembra que nós vimos no capítulo anterior, a salvação vem dos judeus, Jesus era judeu, é a continuação, né? Ali acabou o Antigo Testamento, acabou a temporada da série, tá? Sabe você que assiste série na Netflix? Acabou a temporada, tá ruim a coisa aqui, parece que a coisa não vai dar mais certo. Começa a temporada nova, e na temporada nova aparece um personagem novo, Jesus, e aí continua aquela história, não é outra, mas agora muda tudo. Por quê? Porque agora a base é a fé em Jesus, é a continuação daquela, mas com um conteúdo novo, mudou tudo, tá? E aí você tem Paulo na sequência dizendo assim, olha a argumentação que ele faz, e com isso a gente fecha o nosso texto aqui, porque já estamos com o tempo andando aqui, né? Versículo 5: mas se as injustiças que cometemos servem para mostrar que Deus age com justiça, acabei de falar que Deus julga com a justiça dele, né? É diferente da nossa. Se as nossas injustiças mostram que Deus age com justiça, o que é que podemos dizer? Que Deus é injusto quando nos castiga? Não, de maneira nenhuma. Por que não? Porque os valores, o ponto de partida do julgamento de Deus não é o mesmo nosso. Se fosse no nosso, a gente diria: eu não posso julgar a injustiça do outro, o erro do outro, porque eu também cometo, se não os mesmos, outros erros. Então eu não tenho autoridade para julgar o outro. E era isso que a gente viu no capítulo 2. Agora, quando se refere a Deus, o que acontece? A régua é outra, o padrão é outro, e aí você tem que fazer o quê? Entender que aquilo que você faz de errado não é motivo de revelar a justiça de Deus. Ou seja, não vai dar desculpa, que é uma coisa muito comum nas igrejas. A carne é fraca. Já viu essa conversa? O ser humano é limitado, é pecador. Conta outra, meu chapa. E por que conta outra? Nós vamos ver isso em detalhes a hora que chegar lá no capítulo 4, 5 e 6 de Romanos, tá? Lá Paulo vai dizer: olha, a sua natureza antiga, ela é assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse está sempre fácil para mim, né? Essa é a natureza humana, essa é a natureza pecaminosa. Mas aí vem o 5 e ele fala assim: mas Deus em Cristo mudou a sua natureza, agora você é propriedade dele, agora você tem uma nova forma de pensar. Não vem com aquela desculpa lá não, porque agora você está habilitado para escolher o certo. Então não vem com essa conversa de que eu vou fazer errado, mas mesmo quando eu faço errado, Deus é um Deus de amor e Ele gosta de mim e Ele não vai levar em conta, e tudo que eu faço de errado não tem consequência. Tem sim, né? Às vezes a nossa decisão errada pode ter consequência para a comunidade, pode ter consequência para o familiar, para a nossa filha, para o nosso filho, para o nosso marido, uma mulher, pai, sei lá quem seja, né? Ou até para a gente mesmo, na nossa vida social e tudo mais, né? Então o que Paulo está dizendo é: Deus julga com justiça. Mas vê se não vai usar essa desculpa de que você, eu sou pecador mesmo, então mesmo quando eu peco, eu revelo que Deus é justo. Arruma outra desculpa, que essa aí é bem esfarrapada, tá? Se você foi realmente
convidado a escolher certo. E se você não escolheu certo, reconheça que não escolheu certo e fale para Deus: Senhor, escolhi errado, fiz caca, por favor me perdoe e vou acertar na próxima. Isso é coragem, e isso tem um nome na Bíblia, chama-se arrependimento. Por isso que quando Jesus prega o Evangelho, ele fala assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. Acreditar sem arrependimento é conversa para pôr dormir. Eu gosto muito, acho tão bonita a mensagem de Jesus, mas não quero que mude nada, eu tenho que ser o mesmo do meu jeito, do jeito que eu sempre fui, e ninguém deve me criticar, porque eu tenho liberdade de pensamento, liberdade de opinião. Liberdade de opinião vai até onde você conflita com a verdade, e a verdade é: a sua opinião vale menos do que a realidade, mesmo que seja uma opinião balizada. O que vale é a justiça de Deus, que Paulo está dizendo aqui. E aí ele diz assim: se Deus não fosse justo, como poderia julgar o mundo? Mas ele é, então ele pode. Mas digamos que a minha mentira faz com que a verdade de Deus fique mais clara, torne mais evidente, aumentando assim a glória dele. Nesse caso, por que eu devo ainda ser condenado como pecador? Porque você fez coisa errada, meu chapa. O fato de você fazer uma coisa errada, evidenciar que você não está de acordo com a justiça de Deus, não faz com que a justiça de Deus seja menos verdadeira, só faz com que você seja mais evidentemente pecador. E vamos ser objetivos aqui, vamos ser francos. Quem que pode dizer assim: não, eu não estou incluído nessa história, eu não faço nada de errado, eu digo que isso aí é síndrome do jovem rico, lembra do jovem rico? Mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Não sei, você conhece uma lei, não conhece? Então obedece às leis. Não, isso tudo eu já faço desde a minha juventude. Deixa de ser mentiroso, cara. Já faço, não faz nada. Tá, você já faz? Tá, então muito bem, então falta uma coisinha. Deixa eu botar uma pulguinha atrás da sua orelha. Vai lá, vende tudo que você tem, que é onde você confia, que é o seu dinheiro, suas propriedades. Vai lá, vende tudo, dá para os pobres, que eles precisam de comida, e você não precisa de ter tanta coisa que você tem. E aí você vem e me segue. E aí o que o texto diz? Saiu muito triste o que era dono de muitos bens. E o que ele escolheu? Não quero Jesus, eu quero Mamon. Exatamente o que a gente tem na nossa sociedade hoje. Tem mais gente escolhendo Mamon do que escolhendo Jesus. É o que mais tem, tá? E dá desculpa: não, a carne é fraca, então por isso que de vez em quando eu faço alguma coisa errada. Não, você faz porque você é pecador, e isso deve te levar ao arrependimento. E às vezes ainda joga a culpa no próprio Jesus, né, pastor? Sim, Jesus é exigente demais. Jesus fica: por que aconteceu isso? Jesus que quis. O sujeito faz a escolha errada, ele fala assim: eu não tinha como evitar, porque isso era a vontade de Deus, que no fim eu aprendi alguma coisa. Isso aí tem um nome, chama racionalização. Eu vou encaixar Deus naquilo que eu penso, eu vou colocar Deus dentro da minha caixinha aqui e dizer: tá vendo? Deus concorda comigo. Deixa eu te informar: Deus não cabe nas nossas caixinhas, nem na nossa mentalidade. Eu gosto da expressão do Martin quando ele diz assim: ele é o totalmente outro. Quando você acha que conheceu Deus e já entendeu quem é Deus, você acaba de criar um ídolo, você acaba de criar um Deus à sua imagem e semelhança. Deus é muito além daquilo que você é capaz de entender, e a justiça dele também. Então vai devagar com esse negócio de querer domesticar Deus, ele caber dentro daquilo que a gente pensa. E ele termina o texto, com isso a gente fecha aqui: então por que não dizer: façamos o mal, para que desse mal venha o bem? Na verdade, alguns têm me caluniado, Paulo, dizendo que eu afirmo isso. E aí ele vai dizer: mas esse povo vai ser condenado, porque eu não falo isso não, viu? Não defendo essa conversa aí não. Então esse negócio, faça o mal, porque mesmo do mal Deus faz nascer o bem, isso não combina com o evangelho que Paulo ensina. E aí ele vai explicar isso. Nós vamos chegar nisso na hora que chegar no texto, Nós vamos chegar lá com Paulo dizendo o quê? Vocês viviam dessa forma, vocês estavam lá, não tinha como, você queria fazer o bem, não conseguia, não queria fazer o mal e fazia. Agora a realidade mudou,
E você fazer o mal é responsabilidade sua e não de Deus. E nem evidencia a justiça de Deus. Só evidencia que você continua pecador e que não entendeu que pode escolher o certo. Pastor, mas é muito bonito na teoria, mas na prática é bem complicado. Bem-vindo ao reino de Deus. Jesus nunca disse que ia ser fácil, nunca disse que era molezinha, né? Ele sempre disse: o caminho do reino é caminho estreito, não é para quem está, estou na boa, que vamos, que nem estiver, não, é complicado. Tem hora que você vai olhar e fala assim: não sei se eu decido por aqui ou decido por ali. Se eu escolher isso aqui pode dar problema, se eu escolher aquilo pode dar problema. E aí eu deixo para você a orientação de Lutero. Lutero tem uma frase que eu acho espetacular. Ele dizia assim: peque, mas peque com convicção. Lutero está mandando pecar. Não, ele está dizendo: você vai tomar uma decisão? Tome a decisão, mas tome com convicção. Aquele cara que fica assim: não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta, não sei se eu vou, se eu fico, meio caminho andado para escolher rápido. Pensou, analisou, decidiu, decida e faça. Lá na frente você olha e fala assim: escolhi errado, mude, volte atrás, desdecida, arrependa, comece de novo. Isso é ser cristão. Agora, não sei se eu vou, é homem de ânimo dobre, lembra lá? Tiago, né? Não sabe se vai ou se fica, meio caminho andado para escolher errado. O cristão precisa ter essa clareza. Decidiu? Decidiu, faça. Errou, corrija. Você conhece alguém que não erra nunca? Eu nunca vi. Já estou aí com 60, né? Conheço gente de mais idade que eu, nunca vi nenhum que não errasse, nunca vi. Mas o sujeito que erra e tem consciência de que errou, vai lá e conserta. Isso é arrependimento. Isso é a atitude de quem sabe que faz parte dessa história da salvação que começou lá atrás com os judeus, era privilégio deles, agora é privilégio da igreja. Você é parte dessa história. Olha que bonito. Vê lá o que você vai fazer, né? Tá certo? Vê lá como é que você vai se conduzir, porque você faz parte dessa história. É muito fácil olhar para trás e criticar judeu, né? Dá uma olhadinha para você mesmo em vez de criticar ele. Pode ser que você esteja sendo tão mau exemplo quanto eles foram, e aí a gente vai cair no capítulo 2 de volta, né? Não julgue o outro, porque você também não é essas coisas todas. Tá certo? Muito bem, hoje ficamos por aqui. Semana que vem continuamos a partir do versículo 9, tá bom?